Epa, cheguei! Mais uma vez, filosofia em poucas palavras. A nossa compreensão do mundo é uma realidade ou uma ilusão? A realidade é um fato em si mesma ou uma mera interpretação, como alguns vão falar? É o sujeito que atribui o valor às coisas ou as coisas têm um valor em si mesma? Para se compreender a realidade, você precisa pensar sobre isso. E temos três visões que eu trago aqui, existem algumas, mas eu trago três visões bem predominantes, que a primeira é a cosmovisão realista quanto à compreensão da realidade, a cosmovisão idealista quanto à compreensão da realidade e a cosmovisão cristã quanto à compreensão da realidade. Vamos aqui, brevemente, filosofia em poucas palavras. A cosmovisão realista, ela compreende a realidade a partir da própria realidade. É a realidade que diz quem nós somos. Nós simplesmente somos uma cópia. Somos simplesmente fotógrafo. Tiramos a foto de acordo com a imagem e, por meio da imagem, interpretamos a mesma. Então, eu compreendo a realidade a partir da própria realidade. O realismo tem essa ideia, tem esse pressuposto. Conhecemos a realidade por meio da realidade. É o objeto que tem o conhecimento, então eu conheço o objeto e extraio o conhecimento do objeto. A realidade está na própria realidade e o conhecimento dela está nela mesma. E já a cosmovisão idealista, né, que muitos tendem a falar que essa visão nasceu com Platão, mas porém estudando um pouquinho, você vai perceber que a forma do idealismo de Platão não é a forma do idealismo que a gente tem. O idealismo que a gente tem, ele nasce no iluminismo e ele tem muita tendência, apesar que ocorram muitas mudanças, com Kant, que vai trazer um idealismo diferente. Mas não é esse o nosso objetivo. Então, o idealismo, como ele compreende a realidade? O idealista compreende a realidade a partir dele mesmo. É o sujeito que tem o conhecimento e é o sujeito que traz a interpretação da realidade. A realidade, o conhecimento, ela, apesar que ela está no objeto, mas é eu quem interpreto, é eu quem trago o significado da realidade. Não é a realidade que traz o próprio significado, que traz a própria verdade. A verdade não está na realidade, é eu quem interpreto a realidade, é eu quem dou o significado na realidade, é eu quem defino a essência pela existência e não pela própria essência. Então você vai ver que o idealismo caminha nisso. Eu olho e eu interpreto por mim mesmo o que isso quer dizer. Eu não olho, defino de acordo com as próprias características do objeto, assim como o realista faz. O idealista não. O idealista ele entende as coisas por ele mesmo. Olhando para a realidade, ele traz o significado da realidade. Então, compreenda, o realista ele está na realidade. A definição das coisas está na matéria. O idealista, a definição das coisas está no sujeito. É o sujeito que vai interpretar as coisas por meio da razão. Por isso que muitos idealistas são humanistas. Então, é o homem no centro quem traz o significado, o ressignificado das coisas e não a própria coisa em si mesma. O realista não. O realista, apesar que tem alguns realistas humanistas, mas o realista ele entende que é a realidade que define o que deve ser definido. Já a cosmovisão cristã, quanto à compreensão da realidade, o indivíduo não parte a compreensão em si mesmo a partir da realidade. Ele parte do transcendente, o criador da realidade, é ele quem define a realidade. Sendo ele o criador da realidade, então eu compreendo a própria realidade a partir do próprio criador. Então, pressuposto que só ele compreende a realidade a partir do Criador segundo os dois livros do Senhor, que é a revelação geral e a revelação específica. Então, eu tenho o conhecimento da realidade, conhecendo a própria realidade, porém sabendo que eu só terei um conhecimento claro do que é o real, o mundo existencial,
a partir do próprio Criador, olhando para as próprias Escrituras. Então, o cristão compreende a realidade não só simplesmente olhando para a realidade, mas a partir da visão transcendental, contemplando o Criador e por meio da revelação geral, que é a própria realidade, e a revelação específica, que é a palavra do Senhor, então ele traz a compreensão do que é a própria realidade. Por meio da revelação geral e da revelação transcendente, ou específica, contemplando a transcendência, o imanente Deus Trino, Criador do universo. Então, compreendemos a realidade, segundo o cristão, a partir do próprio Deus, segundo a sua revelação, que é geral, específica, e não a partir de nós mesmos, nem a partir simplesmente da própria realidade. Porém, o realismo, o cristão, ele caminha um pouquinho com o realismo, mas é que tem essa diferença. Eu compreendo, não só olhando na própria realidade, eu compreendo olhando para Deus e sabendo que os fatos que existem na realidade, no objeto, é Deus quem criou. Então, a partir do objeto, na compreensão de quem é o transcendente, o que ele criou, tem uma compreensão da realidade. Então, o conhecimento para o cristão está no objeto, mas a compreensão dela, ela precisa partir do pressuposto de quem é o Criador, e por meio do Criador eu extraio, eu interpreto a própria realidade e apresento a própria verdade, segundo a realidade, baseado, julgado nas Escrituras. Fui.